E, Lê, agora falando um pouco mais da parte técnica de segurança de alimento. Uma auditoria dessa, o que que ela faz? Ela entra, vamos usar um mercado de exemplo. Uhum. O que que ela faz dentro do mercado? Então, na verdade, a gente faz uma auditoria completa. Então, depende o que que o mercado manipula, né? Então, por exemplo, se é um mercado que tem açougue, se ele tem uma padaria, que os mercados hoje, por menor que seja, acaba tendo várias opções para o cliente, né? Então, a gente faz sempre uma fiscalização. Então, a gente atua de uma forma preventiva. É como se fosse, tá, não é igual, não estou falando que é 100% igual, mas é como se fosse uma vigilância sanitária para o estabelecimento. Então, a gente vai olhar tudo antes da vigilância sanitária Tudo que eles olham, né? verificar. Isso. Então, assim, o checklist ele é baseado em legislações, então, a vistoria de documentação. Então, tudo que eles vão olhar, a gente olha antes. Para quê? Para quando chegar uma fiscalização, eles não terem problema. Eu não sabia que tinha que ter esse documento, eu não tenho esse documento, eu não sabia que não podia ter produto vencido. Então, a gente faz isso. Então, hoje, uma auditora, ela chega no estabelecimento, ela vai começar a fiscalizar. Então, a gente olha desde a limpeza estrutural, da parte de higiene pessoal dos manipuladores, né, de toda a equipe. Você tá Se tá usando usando luva? uniforme, se tá usando EPI, que é importantíssimo, né? Meu, hoje em dia eu vejo muitas padarias com as pessoas manipulando alimentos sem luva. Não é mais obrigatório? Então, depende. Você pode fazer uma correta higienização das mãos e manipular sem luva, tá? O McDonald's monta lanche sem luva. Então, se você faz uma correta higienização das mãos, tá? Entendi. Não é errado, entendeu? E Entendi, não é aí, assim, obrigatório. não. E assim, ou você pode usar um pegador, ou você pode utilizar a luva. Porque se a luva, se você não usar de uma maneira correta, né, com a mão higienizada, tudo certinho, imagina, ninguém, não é correto lavar a luva, né? Então, você às vezes vê um funcionário, ele acha que tá com luva, ele tá protegido, tá pra 100%, e ele vai no banheiro com a luva, ele Mas e o homem que tem vai... pelo na mão? Ele Então, normalmente ele tem que depilar a então, mão, ele tem que usar luva. então. O certo, eu acho que não é higiênico isso, né? Então, o certo, não vou falar para raspar, mas Então usa querendo luva, dar um né? conselho, Que assim, a, mas, empre- a mas empresa tem que utilizar, se preocupar com isso, a né? empresa tem que se preocupar, e assim, mas utilizar a luva de uma maneira correta, né? Não adianta ir no banheiro, lavar a luva, não, a luva é de uso descartável, então é para fazer aquele procedimento no local, entendeu? Descartar aquela luva. Não é para você caminhar o dia todo com uma luva, entendeu? Então, eu prefiro 1000 vezes, às vezes, que o funcionário lave a mão correta, várias vezes, do que usar luva. Então, porque se ele não souber isso, E tem que a estar luva com a tá mão muito mais depilada contaminada. e a unha cortada, né? Então, cortada, né? A mão depilada, eu não sei se a gente consegue. E a unha pintada? Não pode. Não, para manipulador de alimentos, não. Então, assim, porque pode lascar, né? Sai o esmalte, né? E ninguém quer consumir um alimento com um pedacinho de unha ou pelo, né? Ninguém é horrível para a imagem do E que estabelecimento. acaba Então, acontecendo. As pessoas têm que entender que essa precaução do estabelecimento não é porque acha que você vai sujar. não, Meu, não. pelo cai, gente. Sim, cai. Unha Não, e a descasca. gente teve um problema, né, com alguns nessa época que agora o cílios está na moda, né? Então todo mundo quer usar cílios, as moças, né? E a gente às vezes tem manipulador de alimentos que quer utilizar cílios, a gente não deixa, né? Ah, é? Não pode nem não, porque colocar. cai muito, entendeu? Tipo, você pode perceber quem tem, por exemplo, eu uso cílios, Cai demais. Eu cai. coloquei uma vez também, cai Então, e muito aí rápido. imagina o pessoal que está manipulando, entendeu? Então, eu sei que é ruim para a parte estética da pessoa, que a pessoa se sente, eu não posso fazer minha unha, mas eu tenho um casamento. A gente fica até sem graça de falar que não, né? Mas a gente tem que Sim. cumprir a legislação e a legislação não permite. Entendi. O que mais que não permite pessoal? Porque tem muita gente que me pergunta, por exemplo, eu na assessoria empresarial eu cheguei a fazer algumas auditorias e eu já dava esses pitacos de EPI e tudo mais, e de segurança ambiental num todo, porque Sim, agora com o PGR também sim, tá cada vez mais chatinho sim, essa questão de fazer o seu cliente cumprir, que eu era prestadora de serviço ali sim. também, né? Numa dessas me perguntavam, Tabata, mas por que quem manipula alimentos tem que ficar fazendo o exame de fezes? Então, porque é muito próximo, né? Na verdade, a gente tem que descobrir se tem algum tipo de contaminação nessas fezes, né? Porque tem estudos que falam que o papel higiênico, para funcionar 100%, você tem que enrolar 50 vezes. Jura por Deus, passar o rolo na bunda, então, né? Bom,
Quem enrola? Não, E aí- passa um rolo a cada passada. Ninguém. Não. Então, assim... Ela que puxou o assunto de cocô dessa vez. Então. Todo episódio sai cocô nesse podcast. Vamos Então. mudar o... Não é podcast, é... Eu ia falar pupscast. Fica quieto. Então, e aí acaba ficando complicado. Então, eu sei que não faz. Então, se você não tem uma higienização das mãos correta e você sai do banheiro e não enrolou 50 vezes, Sim. você considera que talvez tenha resíduo de fezes na sua mão. E aí você vai manipular um alimento. E aí você vai contaminar esse alimento, né? Por falta de higienização pessoal, Gente, mas né? como controla quantas vezes a pessoa lavou a mão, se lavou a mão ou não? Olha, isso a gente tem que confiar nas pessoas, por mais que nós, né, além das auditorias, a gente também trabalha com treinamentos, então a gente dá todos os treinamentos para os clientes, desde a parte de higiene pessoal, higienização ambiental, recebimento de mercadoria, alergênios, uma série de treinamentos. A gente tenta fazer uma lavagem cerebral na cabeça do funcionário, mostrando a importância da higienização, Sim. mas isso para a vida dele, entendeu? Isso a higiene pessoal, ele manipula alimentos na casa dele, ele conserva, ele tem que pôr alimento na geladeira. Então, assim, a gente tenta mostrar de uma maneira positiva que isso tem que virar um hábito. Sim. Né? E quanto a animal, inseto que cai, como que vocês orientam o estabelecimento a evitar esse tipo de coisa? Então, é complicado. Primeiro, a gente precisa saber que tipo de inseto se tem alguma maneira preventiva disso. Então, se dá para... tem que acionar a empresa do controle de pragas, então tem que ter uma periodicidade dessa visita dessa empresa no estabelecimento, na questão de barata, rato, depende que tipo, né? Se for mosquinhas, essa parte de insetos voadores, a gente pede para ter sempre tela, fechando todas as janelas. De bicho. Tem até um vídeo no canal que eu fiz uma vez que eu pedi um yakisoba numa rede famosa de comida japonesa e chinesa. Aí, ó, as gordices do Mais Fácil. Nossa, tá cheiroso. Hoje vamos pendurar a conta novamente no Mais Fácil, mercado e padaria, que só tem coisa boa lá. Olha, vem até doce. Então... Já me empolgo. Aí eu tô falando, tem bicho na comida. Mentira, nunca peguei bicho na comida do Não, aqui não tem não, gente. Aqui não. Por favor. Aqui não tem. Pode trocar pra mim. Uma vez eu pedi essa comida, o yakisoba, e veio com um bigato no meio do legumes. E eu fui devolver no balcão. Aí eu fui mostrar o bigato. Aliás, eu pedi pra entregar e fui... Eu não posso falar que fui a pé, porque vai saber que é perto. Fui para o lugar trocar e mostrar o inseto. Chegou lá, ela falou assim, não, mas é porque são vegetais, é normal ter um bichinho ou outro. Não é normal ter um bichinho ou outro. Aí eu falei Pelo assim, amor pera de lá. Deus. Aí ela falou assim, você pode ver na legislação, tem um percentual aceitável. Eu falei, pera, você tá confundindo uma coisa com a outra. Não é ter bicho no alimento. Não, pelo amor de Deus. No produto industrializado, realmente, se você for ver 100% de todos os componentes ali... Pode ser que tenha vindo um resquício de algum bichinho, sei lá, é um extrato de tomate. Na plantação de tomate, que aí veio... Mas não é normal. Não é normal. Não é. Não adianta, não é. Então eu vou te falar onde quer, você dá uma batida. Ela fala, olha, você não quer um preventivo, não? Pode indicar que a Jussara tá aqui assistindo, a Jussara já vai lá. Já dá uma batida e fala assim, você não quer, não? Assim, sem compromisso, que eu dei uma olhada nos bigatos dos seus vegetais. Nossa, mas não dá. Não, e assim, uma coisa importante é os nossos clientes, né? Eles contam também com o nosso saque. Então, por exemplo, se fosse um cliente Betel, que qualquer cliente faça uma reclamação por algum motivo, né? Claro, a gente trabalha para que não tenha reclamações, que o nosso alimento seja 100% seguro. Mas você sabe que acaba acontecendo alguma coisa, né? Então, o que é importante? As nossas nutricionistas, elas conversam com os clientes, os nossos clientes, e explicam qualquer possível situação, ou dá um atendimento que, assim, não pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, isso que ela te orientou que é normal. Que é normal. Você não acredita? É normal. Não, é lógico. É aquela famosa desculpa... A culpa não é minha, né? Tipo... É aquela cara, assim, aquela deslizada do fornecedor... Do tipo assim, aí na hora eu ainda falei, mas eu quero meu dinheiro de volta. Aí ela, não, mas eu vou trocar pra você. Eu falei, não quero trocar porque vai vir com bigato. Se pra você é normal, uma vez veio, vai vir de novo. Eu não quero mais comer sua comida. Sim. Não, mas eu não tenho autorização pra te devolver o dinheiro. Eu falei, tem obrigação, você não tem autorização pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí vai a advogada chata
Mas às quebrar o vezes pau tem que lá. ser, porque não é Mas uma o cidadão atitude que comum que vocês não esperam. sabe se Não, defender, fica naquela situação do tipo, ah, não, então fica. Eu não ia comer, nunca mais não, comi lá. não. E tem coisas que acontecem que, assim, na verdade, por isso que é importante ter uma empresa, uma consultoria, uma nutricionista, alguém cuidando do estabelecimento, porque tem coisas que acontecem que podem queimar totalmente a imagem desse lugar. Por Então, por exemplo, é uma exemplo, rede, eu não você não como em volta, nenhuma outra então, unidade. você não volta mais. E assim, o cliente né, aquela questão que é muito verdadeira que um fala bem e 10 falam mal, sabe? Assim, que Uhum. um satisfeito, né? Como é que é aquela coisa? Você lembra, Tabata? Não, Um tem. cliente satisfeito fala para 2, 3. E um cliente satisfeito, insatisfeito, fala Fala para para 10 10. pessoas. Sim, sim. Então, isso acontece. Aí todo mundo pergunta, mas por que meu bar não vem ninguém? O bar é lindo, é todo decorado, é todo maravilhoso, tem música ao vivo. Gente, se você não tiver um alimento de qualidade, um alimento gostoso, onde o cliente vai e veja os funcionários, né, com higiene, né? Sim. Ninguém quer ir num lugar que a garçonete não Não, mas lava é o por isso que cabelo eu há perguntei anos. da luva, porque a gente tá tão acostumada a entender que luva é um item obrigatório para manusear alimento, Uhum. que tanto é que a gente vai em buffets, em self-service, que a gente tem que colocar a luva para pegar Ah, não, comida e tudo sim, isso daí é mais. outra coisa. Se quiser, eu Sim, mas comento isso. eu Sim, quero que você comente. Mas as pessoas, elas confundem. Então, pra gente que é cliente, olha um cara do Mac lá, com a mão toda peluda, montando o lanche, e fala, ferrou, vai vir o pelo do sim, feijão sim. do cozinheiro, sabe essa piadinha? Isso daí, assim, é que tá na legislação, mas tem É de esses casa a dois casa. lados, tem esses dois lados. Então, a luva muito bem utilizada, ok. O pegador também bem utilizado, ok. E a Uhum, higienização das mãos bem feito, ok. entendi. É muito caso a Mas caso. claro, para o cliente eu te entendo e eu vejo também que usando a luva você tá, nossa, tô segura, né? É, eles têm uma preocupação. A impressão que dá é, tem uma preocupação com isso. Sim. Que nem, às vezes, nossa, o quanto eu também bati cabeça em auditoria, Lê, explicando para as cozinheiras que se elas saírem para fumar, elas têm que tirar o avental, Isso, tem que não. tirar a touca, tem que tirar tudo. E se possível, uniforme E, também. se possível, uniforme, Não é porque o certo. aquele cheiro de cigarro Não, acaba mas não é ficando. o certo, sabe? Sim. Tipo, na verdade, ele não pode sair pra rua com esse uniforme, a funcionária. Não pode. Então, assim, ela tem que vir pro estabelecimento com a roupa da rua, Uhum, certo? Que ela pegou o ônibus, que ela, né, mandou sim. pela rua. Chegou no estabelecimento, no vestiário, ela deve se trocar, colocar aquele uniforme extremamente limpo, tá? Higienizado pro dia, não é usado o dia anterior, não é... Tem que estar com aquela troca de roupa limpa, né? E aí ela vai trabalhar. Então, assim, ela passa aquele momento de trabalho, trabalha, e assim, ela não pode ir com esse uniforme pra rua, Uhum. tá? Então, vocês que estão assistindo, ouvindo o podcast, verifiquem. Às vezes vocês passam na porta de um estabelecimento, tá lá o funcionário parado, sentado na calçada de uniforme. Usando o Gente, celular, não pode. não pode. Até Então, porque vocês têm que pensar que a postura, ela tem que ser tanto externa como interna. Porque a visita na cozinha é um direito do consumidor. sim, claro, Ele não, pode entrar e ver como você pode. manuseia e cuida do alimento, né? Sim, Fala em pode. alimento, pega, Lê. Vai, aproveita. Vou pegar. Cliente, fica à vontade. Até para falar E depois para eles vou se, pegar assim. se passou na auditoria Não, da com Betel, pelo certeza, menos com né? Ó, sabor. Ju, Olha depois você lá. passa. Fala se gostou, se não gostou, com certeza. Eu Muito bom. adoro esse lanchinho, é uma praga. Esse lanche deles tem uma crosta de parmesão. Olha, eu enfiando o Nossa, que lanche no delícia. microfone. Agora foi culpa minha. E o que você ia falar do uso de avental? De avental não, de luva para se servir Sim, no... isso eu acho legal no buffet. Porque o que acontece? Na verdade, isso veio com a pandemia, né? Na verdade, quando teve a pandemia, a gente nem sabia se o buffet ia voltar. Sabe aqueles serviços de self-service? Uhum. Eu tinha um pouco de dúvida na época. Por quê? Porque as pessoas falam muito e cai gotículas em cima daquele buffet. Aquele alimento ali fica por algumas horas, né? São várias pessoas se servindo. Então, assim, eu tive muita dúvida se ia poder voltar o buffet. Mas voltou, né? E eu acho que algumas coisas são positivas, né? Não sei se a máscara eu acho que não estão usando mais, mas para mim, na época que usavam a máscara, era muito bom. Por quê? Porque ela segurava um pouco dessas gotículas, né? E outra coisa que eu também acho bem importante, o álcool gel, porque são várias pessoas pegando no mesmo pegador. Então, se você notar, o pegador, quando não tinha essa questão do álcool gel lá no cantinho do buffet, o
que acontecia? Todo mundo pegava com o pegador. Você não sabia se aquela pessoa higienizou a mão, se a outra não. E aí, vamos supor, no final do dia, você imagina como esse pegador estava contaminado. Gente, você falando essas coisas, eu vou falar que eu não vou comer fora nunca mais. Ah, não come sim. Só se em clientes que tenham selo, assim, sabe? Um selo escrito Petel, aí você pode ir. Você é uma consumidora. Nossa, se eu fosse você, eu não comeria mais na rua, porque você vê o extremo do ruim, né? Quando dá merda. Ah, mas eu desligo um pouco, sabe? Então eu acabo meio que desligando e na maioria das vezes eu vou, quando eu posso, né? Quando eu tenho a oportunidade, eu vou nos nossos clientes, que eles têm muita qualidade, graças a Deus. puxando a sardinha pra Betel, é claro. São ai, meus vendedora. clientes, né? Mas eles Tem que tá trabalham certo. bem, porque senão a gente demite eles. Então, Não, e você tem a responsabilidade. É a sua responsabilidade Sim. daquele alimento estar seguro, né? Uhum.